Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ângelo. Eu estou dando sequência aí com esse vídeo a essa playlist que eu estou montando a respeito de análise de circuito e corrente alternada. Em outros vídeos que estão dentro dessa playlist também, eu abordo ali assuntos diversos, né? Faço resoluções diversas, apresento algumas informações que estão dentro ali de circuitos de corrente alternada, mas eles não estão seguindo aí essa ordem, né? Como esse vídeo que eu vou estar apresentando agora. Se você olhar os primeiros vídeos, você vai ver que existe lá uma ordem cronológica, né, de aulas. Então, como eu já abordei sugiro até que vocês possam dar uma olhada na playlist que está no meu canal aí também, sobre análise de circuito e corrente contínua. Ali eu faço várias abordagens, tanto teóricas, quanto também tento trazer um pouco da prática, né, aplicação prática. E ali eu falo ali sobre potência também, né, potência, energia, e os conceitos básicos são os mesmos, tanto aplicado em corrente contínua quanto alternada. Só que em corrente alternada vai surgir algo de diferente, porque no circuito de corrente contínua, os componentes como indutores e capacitores, eles não causam algum tipo de interferência e nem necessitam absorver energia da rede para que eles possam operar. Porém, em corrente alternada, devido às características desses componentes, né, seja o indutor ou o capacitor, as suas características construtivas e físicas, né, então, de funcionamento, né, você vai perceber que quando esses componentes estão inseridos ou são excitados aí por um sinal que varia no tempo, eles vão provocar ali alguma influência no circuito, né, o que não acontece, né, no circuito de corrente contínua. Tanto que quando tem uma playlist que eu falo também de circuito de primeira ordem, segunda ordem, você vai observar que quando a gente está analisando lá, quando o circuito está no seu estado de regime permanente, né, no caso de um circuito alimentado por corrente contínua, a fonte ela enxerga o indutor como um curto-circuito, né, quando ele já atinge o seu estado de regime permanente, né, ou pode-se dizer assim, quando ele atinge a sua carga, né, ele já foi carregado. E no caso do capacitor, a fonte enxerga ele, quando ele está no seu estado de regime permanente ou de carga completa, como uma chave aberta. Então, partindo disso, ele já não traz influência ao circuito. Porém, no caso de corrente alternada, como a corrente, né, tanto a corrente como a tensão está variando no tempo, então esses componentes, como o indutor e o capacitor, eles ficam, no momento, eles estão carregando e descarregando, então eles ficam fazendo esse tipo de comportamento, né? Eles vão tendo esse tipo de comportamento. E isso causa um efeito que a gente vai chamar aí de reatância, né? Seja ela indutiva ou capacitiva, e essa reatância, como eu já expliquei em outros vídeos, né, dentro dessa playlist aqui de corrente alternada, né, a respeito do que como se comporta ali o capacitor indutor, né, submetido a um sinal alternado. Então a gente vai ter ali mais um componente que vai provocar oposição à variação da corrente, né? Que aí nós temos aí, né, a gente deixa de tratar, né, a impedância do circuito como sendo apenas composta por um resistor, né, como é na análise de corrente contínua, e aí passamos a entender que a impedância do circuito ele passa a ter influência não só do resistor, mas também de um indutor e de um capacitor, caso ele esteja no circuito, né, que são as reatâncias. E devido a isso, né, como eu já falei, a definição matemática para potência é o que? Potência é o produto da tensão pela corrente, né? Em corrente alternada, quando fazemos isso, temos ali a potência instantânea, né? Você pega ali o sinal alternado no tempo, né, variando no tempo, a corrente variando no tempo, quando você faz esse produto, você tem uma potência que a gente chama de potência instantânea. Quando o circuito ele tem componentes, né, como indutor e capacitor,
nós vamos observar que na estrutura desse produto, né, de tensão vezes corrente, vai surgir ali uma parcela constante e uma parcela que depende do tempo, né, que é uma parcela ali que ela depende diretamente do tempo. Ela não tem então essa parcela que depende do tempo, ela é atribuída à potência reativa, e aquela potência que é fixa, né, independente do tempo, ela se mantém sempre a mesma, é a potência que efetivamente está realizando um trabalho, que é denominada de potência ativa. Então nós temos na potência, né, instantânea, uma parcela que é a potência ativa, e tem a outra parcela que depende do tempo, que é a potência reativa. Essa potência reativa, como ela depende do tempo, a gente vai perceber, devido à estrutura matemática, que ela não vai realizar um trabalho, ou seja, a potência média, né, porque embora seja potências instantâneas, a gente vai perceber que a potência média, né, do sinal senoidal simétrico, ela é sempre nula. E como eu já mostrei anteriormente, né, como é que fica a estrutura, então percebemos que a parcela que representa a potência reativa, ela não realiza um trabalho útil, porque a potência média dela é sempre nula. Então, uma hora ela está absorvendo a energia da rede, outra hora ela está devolvendo essa energia para a rede. Então, por conta desse efeito, né, físico, é que dizemos que a potência reativa ela não realiza algum trabalho útil, né, diferente da potência ativa, que é definida ali em watts. Potência reativa é definida em VAR, né, que pode ser característica indutiva ou capacitiva, e a soma fasorial dessas potências, né, resulta ali na potência total do circuito, que é a potência aparente. Então, só para resumir, o produto entre, né, as potências médias, o produto ali, né, da tensão, né, da tensão vezes a corrente, né, em termos de valores eficazes, né, não olhando agora para a questão de valores instantâneos, mas olhando para o valor eficaz. Então, o produto da tensão vezes a corrente total do circuito, né, então ela vai dar um resultado, e esse resultado é a potência aparente, que é dada em volt-ampere. Ela é denominada como volt-ampere porque ela não vai se igualar com a potência ativa, que é o watts. Né? Isso só vai acontecer, né, se o circuito ele for puramente resistivo. Aí, nesses casos, o produto da tensão vezes a corrente, né, total aplicada, comparado lá com o produto da tensão e a corrente que passa ali pelo resistor, né, vai ver que é igual. Então, nesse caso, em corrente alternada, é o único momento em que a potência que está sendo entregue é igual à potência que está sendo absorvida completamente. Ok? Para tentar tornar uma coisa um pouco mais prática, eu vou fazer algumas simulações aqui para que vocês possam observar algumas coisas. Então, eu tenho aqui dois circuitos, né? Tem um circuito aqui alimentado por uma fonte de tensão de corrente contínua, e aqui eu tenho um circuito alimentado por uma fonte de corrente alternada. As tensões, a tensão alternada aqui eu estou aplicando 24 volts eficazes, que é um nível de tensão extraído de um sinal alternado, né, o senoidal, o cossenoidal, que se assemelha a um valor de tensão em corrente contínua, né, um valor sempre constante. Então assim, eu estou aplicando aqui para quase que, né, se assim dizer, né, o mesmo nível de tensão aos mesmos circuitos. E eu estou alimentando uma carga, e essa carga também está sendo alimentada por esse mesmo nível de tensão. Tá? Então aqui o que acontece? A potência dessa carga, né, vamos pensar assim o seguinte: essa carga ela foi projetada para trabalhar com 24 volts eficazes em corrente alternada. Tá? E aí o fabricante diz lá que essa carga ela vai absorver da rede uma potência de 57,6 volt-ampere, e ela vai ter lá
uma potência em watts, né, ou seja, aquela potência que efetivamente está realizando o trabalho, de 46,08 watts. Então perceba já que a potência total que ela vai exigir da rede é 57,6 voltamperes para poder efetivamente realizar um trabalho, né, com essa energia aqui de 46, com essa potência, né, energia não, com essa potência de 46,8 watts. E aí eu coloquei aqui alguns instrumentos, né? Botei aqui um instrumento que mede a potência aparente, aqui mede a potência reativa e aqui mede a potência ativa. Repetir esses mesmos instrumentos aqui no mesmo circuito, né? Aqui em corrente contínua, né? Onde eu tenho a mesma carga, né? Sendo que aqui eu representei o indutor pelo seu valor em R, né? Porque o indutor, em corrente contínua, ele não tem a influência ali da reatância, né? Você não vai ter a reatância, né? E aqui eu tenho as tensões de entrada, corrente de entrada, né? Então, o que eu quero mostrar com isso, tá? Eu vou alimentar o circuito com o mesmo nível de tensão, por assim dizer, e vamos ver o que vai acontecer quando eu submeto essa carga à tensão a qual ele foi projetado e a uma tensão a qual ele não foi projetado, mas que nós supomos que ele deveria funcionar de igual modo funcionaria em corrente alternada, uma vez que os 24 volts CC aqui se assemelha, né, aos 24 volts eficazes aqui. Então, rodando a simulação, já tem algumas coisas aqui. Deixa eu fazer aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, potência aparente, CA, potência ativa CA e potência reativa CA. Só mudar a cor aqui. Observe o seguinte, ó. Deixa eu ampliar aqui. Em azul está a potência ativa, vermelho está a potência reativa, potência aparente, e aqui em rosa, né, está a potência. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco mais. Para ficar mais fácil aqui a visualização. Vou botar aqui com 11. Então aqui, está em vermelho aqui, tá a potência. Deixa eu escurecer um pouco mais aqui, aumentar o... Só para ficar melhor aí a visualização. Então aqui em vermelho, né, nós temos a potência aparente, em azul potência ativa, e aqui em rosa, né, a potência reativa. Se a gente observar, veja que os valores aqui das potências, ó, a potência aparente é a potência que a fonte está entregando para a carga como um todo. Então está dando aqui algo em torno de 57,6 voltamperes. Porém, a potência que realmente está realizando o trabalho é uma potência inferior, que é a potência ativa aqui, 46,09, né, watts. E aqui tem uma outra parcela, né, que é a potência reativa, que embora o indutor, né, ele absorve uma potência que não realiza um trabalho, porém, para que ele, devido às suas características funcionais, ele necessita absorver essa energia, ele necessita, na verdade, absorver essa potência, né, da rede, que é uma potência reativa. Embora não realize o trabalho, mas ele exige isso para que ele funcione, né? Isso é devido às suas características, né? Então perceba que para que a fonte possa atender a minha carga, né, aquilo que ela foi projetada, essa carga vai exigir da rede uma potência superior, né? Isso é um ponto que a gente depois pode até conversar um pouco sobre isso mais para frente. Talvez eu dê uma introdução aqui.
onde entra aqui a questão daquela condição da correção do fator de potência, né? Onde a concessionária, né, que é a que demanda, na verdade, sim, que fornece essa energia, veja que para ela atender um cliente que necessita de 46 watts, né, vamos fazer assim dessa forma, ela precisa ter o seu sistema, uma capacidade do seu sistema de fornecer 57, né, volt-amperes para fornecer, para que o cliente possa usar apenas 46. Então, isso para a concessionária, né, para quem fornece energia, é dispendioso para ela, né? Então, isso traz alguns problemas, né, para o sistema. Pois bem, agora vamos olhar para o comportamento em corrente contínua, né? Então, aqui eu vou pegar a potência aparente, corrente contínua, potência ativa, reativa. Vou só também fazer a mesma coisa aqui. Agora vamos observar. Veja que em corrente contínua, então aqui, ó, a potência aparente, ela se iguala à potência ativa. E a potência reativa, ela tem um valor aqui muito baixo, né? Você vê que é 10 a menos 31, né? Então isso aqui é zero, né? Então você observa aqui. Então você vê que a potência ativa e aparente, né, medida lá no circuito de corrente contínua, ela se sobrepõe, né? Agora, um detalhe interessante é que perceba que eu pegando aquela carga que foi projetada para funcionar num circuito de corrente alternada, quando eu submeto ela a um nível de tensão, ainda que, né, considerando que aquele nível de tensão se equipara ou se iguala ou se assemelha ao nível de tensão eficaz alternado, né, veja que o nível de potência aumenta. Ou seja, a potência que agora do circuito, né, assim, a potência que está sendo ali medida, né, sendo absorvida da rede, é uma potência de 72 watts. Aqui, né, a potência nominal dessa carga é 46, mas aqui ela já está trabalhando acima do seu valor nominal, ou seja, houve ali uma elevação na corrente do circuito, né? Se a gente for verificar, né, colocar aqui as medições de corrente, né, acrescentar mais uma. Vou pegar aqui, ó, corrente CA e corrente CC. 2. Então, nós temos aqui, ó, aqui nós temos aqui a corrente alternada, né? E aqui em azul está a corrente contínua. Então, a corrente contínua aqui, ela está algo em torno de 3 amperes. Agora vamos ver a corrente alternada. Para isso, né, eu poder pegar aqui o valor máximo dela, né? Tipo, deixa eu pegar aqui o valor máximo dessa corrente. Aqui, ó, o valor máximo aqui. E vou calcular aqui o valor eficaz, né? Para a gente ter uma noção aqui. Então, eu pego esse valor e divido aqui por raiz quadrada de 2. Então vai dar aí 2,3, né? A corrente não está tão assim, não tão elevada, mas há um aumento, né? Um aumento não muito significativo, né? Considerando aí o sistema, mas suponhamos que seja um equipamento mais sensível, dependendo do tempo, né? Porque como a potência aqui aumentou, então essa potência ela dissipa calor, né? Então, se o equipamento não foi projetado para suportar uma sobrecarga como essa, ele pode vir a danificar. Então, só uma dica, né? Equipamentos que foram projetados para trabalhar em corrente alternada, não é ideal que ele seja alimentado por corrente contínua, mesmo que você aplique o mesmo nível de tensão, né? Supondo que ele vai funcionar com aquele nível de tensão, né? Como é o caso aqui.
Se porventura eu precisar fazer isso numa situação muito emergencial, eu vou ter ali que trabalhar, vou ter que verificar o nível de, como eu não vou poder mudar as características da carga, eu vou ter que mudar as características da fonte. Então, eu vou ter que buscar reduzir aqui ou a corrente ou a tensão. Então, é mais fácil você trabalhar com a redução da tensão. Se a gente observar, deixa eu pegar aqui se a gente observar a potência, né? Aqui, a potência na corrente contínua, ela teve um aumento aqui em relação à potência que está sendo para a qual o equipamento foi projetado. Se a gente pegar aqui e dividir por esse valor e isso aqui multiplicar por 100, né? A gente vai ter um valor em percentual. Opa, peraí, ficou uma coisa errada. Valor aqui, né? Botar em parênteses. É isso mesmo. Você vê que a gente teve um aumento aí de... Deixa eu tirar o 100 aqui só para a gente ter uma ideia. Ó, teve um aumento aí de aproximadamente aí 25%. Né? Essa é uma forma de calcular, né? Uma outra forma seria pegar esse valor aqui, né? Para não ficar confuso, né? Se você entender quanto por cento aumentou, né? A diferença. Então, você pega a diferença e divide pelo resultado que deveria ser. Né? Então, teve um aumento aí de aproximadamente 25%. Né? Então, eu tenho que, se eu tiver um aumento de 25%, eu tenho que reduzir, eu tenho que tirar esse percentual para que a carga possa operar sem causar danos a ela. Então, como é que eu faria isso? Né? Eu pegaria aqui esses 24 e multiplicaria aqui por 25%. Né? Opa, fiz um negócio errado aqui. Vamos lá de novo. Isso aí. Então aqui, ó, só para a gente observar, né? Ó, a corrente em CC, ela teve uma queda, né? Em vez de estar lá em 2,9, né, quase 3, ela foi para algo na ordem de milli, né? Menos de 1 ampere, né, que está 0,74. E veja que a potência ela se aproxima aí do valor, né, que é a potência nominal da carga, né? Veja aqui, ó, a potência ativa, né? 44, né? 45 watts aqui, né? 45 watts, ou seja, veja que aqui eu estou conseguindo, né, acionar a carga, né? Acionar sem termo, né? Porque se ela for uma carga do tipo algum equipamento girante, né? Aplicando corrente contínua, ele não iria operar, né? Não iria operar adequadamente. Na verdade, nem iria operar. Né? Mas aqui no caso, vamos supor que seja um exemplo que eu já apresentei aqui, né, no canal. Uma bobina de contatora. Né? Tem contatoras que são projetadas para trabalhar com corrente alternada e contatores são projetados para trabalhar com corrente contínua. Então, vamos supor que se eu pegasse uma contatora que deveria funcionar com 24 volts AC e eu só tenho uma fonte DC, eu teria que ter esse cuidado de aplicar um valor de tensão DC que não fizesse com que eu causasse algum dano àquela bobina, né? Porque a gente já viu aqui que se eu pegasse 24 volts DC, né, considerando que esse 24 DC se assemelha aos 24 volts eficazes, então eu estaria ali
fazendo com que eu estaria aumentando ali o valor da corrente, a potência ali absorvida por aquela contatura seria aumentada, dissiparia mais calor, dependendo do tempo em que esse equipamento ficasse ali submetido àquele tipo de alimentação de corrente contínua. Se ele não foi projetado para aquilo, ele pode vir a queimar, né? Porque se aumenta a dissipação térmica, né? E aí você começa a comprometer o isolamento do equipamento, né? Mas se você tivesse essa preocupação de adequar a sua alimentação para um nível, né, que não vai ser nocivo ao equipamento, então você vê que é possível, né? Para alguns casos é possível fazer. Então é só uma ideia, né? Então, pessoal, é basicamente isso. Só para mais uma informação aqui interessante, o que eu falei, né, a respeito da energia, né, que uma parte dela está sendo entregue e outra parte está sendo devolvida. Se nós olharmos aqui para o gráfico, a visualização melhor. Eu vou pegar aqui agora, eu vou fazer o produto aqui entre a corrente e a tensão CA. Então, eu tenho aqui a tensão VCA, a corrente. Eu vou multiplicar aqui. VCA aqui é VCA vezes ICA. Eu vou adicionar aqui. Se vocês observarem, veja que o senoide, aqui é o eixo zero. Você vê que existe uma parcela maior positiva e uma parcela menor negativa. Essa parcela maior positiva, o valor médio dela é a potência ativa, né? A potência que está realizando um trabalho. Essa outra partezinha pequena aqui é a potência que está sendo devolvida para a rede, ou seja, ela não é a parcela que está sendo exigida ali pela carga reativa, né? No caso do indutor. Então, por isso que você não vê uma simetria, né, no eixo, né? Isso se dá porque, se a gente lembrar, né, quando nós temos aí uma carga, né, que tem características indutivas, né, ela causa um atraso na corrente. Se a gente observar aqui, ó, a gente vai ver que houve aqui um atraso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Porque aqui não vai ficar ruim. Mas dá para perceber aqui, ó, que a tensão aqui está em vermelho, né? E a corrente aqui em azul. Você percebe que a tensão está adiantada em relação à corrente, ó. Então existe aqui uma defasagem. Então essa defasagem que provoca aí esse efeito, né, com relação aqui ao sinal, a forma de onda, né, da potência. Então você vê que a potência ela fica aqui, uma hora ela entrega, uma hora a maior parcela ela realmente realiza um trabalho, a menor parcela não. Só mais uma para a gente concluir aqui essa apresentação. Vou eliminar aqui. Eu vou puxar aqui um outro dado. Vamos ver como é que se comporta a potência no indutor, tá? Então eu tenho aqui o indutor, a tensão no indutor, tensão aqui no indutor
E como é um circuito sério, a corrente no indutor é a mesma, todo circuito. Olha que interessante. Veja que a tensão aqui, ó, existe um atraso aqui, praticamente 90 graus, né? A defasagem aqui entre a corrente e a tensão. Agora, deixa eu mostrar para vocês como vai se comportar a potência aqui. Então, se eu fizer o produto aqui da tensão no indutor pela corrente que passa por esse indutor, olha o que acontece aqui, ó. Nós temos aqui uma simetria. Deixa eu tentar. Vê que existe aqui uma simetria, ó. E se nós formos obter aqui a potência média desse sinal, se eu pegar aqui, ó, potência média, vê que vai dar um valor aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui para pegar uma amostragem melhor. Então você vê que, ó, a potência média aqui é esse valor aqui, ó. Tá 10 a menos 8, né? Quer dizer, é zero, né? Então você vê que é uma potência que ela não, na verdade, ela não realiza o trabalho, né? Ao mesmo tempo que ela absorve da rede, ela devolve. Então, espero ter trazido aí um pouco de entendimento a respeito desse comportamento, né, de potência. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários, ou caso não tenha compreendido alguma coisa, né, deixe aí nos comentários. E se foi útil, compartilhe com seus amigos nas suas redes. Então, um forte abraço aí e até uma próxima.